Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E hoje, então, comentando o texto da nossa programação diária da leitura em 1 Crônicas 5 e 6. No livro de Crônicas estamos, então, olhando os registros das tribos, da distribuição das terras, desde que Josué, ele sorteia as terras, entre as tribos de Israel. Claro, ainda que já as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles ficaram com o território ao leste do Jordão, até a subida de Gileade, Golã, o Monte Hermon, aquela região que está à direita. Quem olha o mapa e que vê o Rio Jordão, o lado direito é o lado leste, onde se estabeleceram mais para o norte essas tribos. E vai aqui também dizer que a conquista deles foi muito extraordinária. Veja, foram 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2.000 jumentos, Eles tiveram uma capacidade muito grande. E a meia tribo de Manassés, ela era muito numerosa, E eles conquistaram os territórios até o Monte Hermon, mas infelizmente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles, ainda que tiveram esses homens como Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias, Jadiel, eles eram de grande reputação e chefe dos seus clãs, mas eles, os seus antepassados, eles não foram fiéis a Deus e adoraram os deuses das nações que eles haviam conquistado, destruído diante deles. Eles realmente se desviaram e por isso nós vamos ver, como lemos, ali no final do livro de Reis, que Tiglat-Pileser, ele era o rei da Síria e conquistou Samaria, a terra de Israel, e levou cativo todas as 10 tribos, inclusive Ruben, Gade e Manassés. E eles nunca mais retornaram desse exílio. Depois, agora, o relato vai mostrar especialmente as clãs sacerdotais, os descendentes de Levi e os descendentes de Arão. E nós vamos encontrar personagens conhecidos do relato da travessia do deserto, enfim, principalmente aqui os clãs dos Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas, estes que foram também descendentes de Levi, foram os filhos de Levi. E a partir deles, os levitas foram distribuídos por essa clã. Lembra, na época de carregar o tabernáculo do deserto, cada clã deste tinha uma tarefa para carregar, para se deslocar, tudo organizado. E agora, com o templo que está em Jerusalém, o templo de Salomão, então Salomão, ele também, ele usa esses clãs para poder organizar o culto no templo, E o próprio Davi também, ele vai nomear os dirigentes da música, da tribo de Levi, e esses músicos, como era o Emã, do clã dos Coatitas, os seus antepassados foram, então, homens que se deram, inclusive Asaf, esses antepassados de Asaf, que se desenvolveram na música no templo. Muito lindo ver toda essa organização dos milhares desses sacerdotes levitas, mas somente Arão e os seus descendentes é que serviram como sacerdotes. Os levitas tinham outras ocupações no culto, no templo, mas os sacerdotes, aqueles que sacrificavam, aqueles que
lidavam com o altar dos holocaustos, os incensos, né? Eram somente os descendentes de Arão, seus filhos, né? Eleazar, Finéias, né? Também Nadab, Abiú, Itamar, né? Eram os filhos de Arão. E então vai falar aqui desses descendentes, todos que se ocuparam, né, no seu tempo em fazer o exercício da obra do Senhor ali no templo do Senhor. Muito bem, mas também vai falar das cidades que esses sacerdotes receberam. Essas cidades, eles não receberam um território todo, mas receberam cidades, né, porque eles também tinham seus animais, né, suas criações e precisavam também lidar com elas, ter as suas famílias, né? Então foram distribuídas cidades para os sacerdotes. Agora em Atos, Paulo, né, nesse capítulo 26, ele está diante do rei Agripa. Lembra, né? Nós ouvimos de Félix, Festo e agora o rei Agripa, quando ele diz para Paulo: tu tem toda a oportunidade, Paulo, estamos aqui para te ouvir a tua defesa. E o Paulo, ele exaltou, né? Porque Agripa, ele vivia em Israel, no território, conhecia todas as tradições judaicas, né? As coisas que ele estava acostumado. E Paulo mostrou para ele quem era Paulo, né? Aquele fariseu zeloso, porque ele das seitas, né, do judaísmo, a mais rigorosa era o farisaísmo que se estabeleceu, né? E tudo isso Paulo mostrou que ele também teve um tempo que perseguia os cristãos, né? E fez muito mal a eles e consentia, inclusive votava pela morte deles. E com as cartas que recebeu de Jerusalém, foi até o exterior para prender e trazer preso a Jerusalém. Então ele foi muito mal por esse tempo, até que o Senhor Jesus, ele conta para Agripa, que encontrou com ele no caminho, né, para Damasco, e então ele teve um encontro real com o Senhor. E dizia que a sua acusação era por crer na esperança de Israel. E por que era difícil acreditar que Deus ressuscitaria alguém dos mortos? E foi assim que Paulo fez a sua defesa, né? E ainda que Agripa, né, entendeu que Paulo estava querendo convertê-lo, né? Assim, já de pronto. Paulo disse: não só o Senhor, mas todos que aqui me ouvem. Que bom se pudesse converter, né? Se entregar a Jesus. Mas como ele não viram nada, né, para poder acusar que era digno de morte, e ele disse: nós não podíamos até soltar ele, mas como ele apelou para César, então eles foram obrigados a então encaminhar Paulo para ser julgado na instância maior, que era em Roma com César. Muito bem, aqui vai dizer Provérbios, nós vamos concluindo: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. E é bem assim mesmo a prática da vida. Profetiza a bênção, fale de coisas boas, que Deus vai ser com a tua voz. Amém.